Minuto de paz. Decida-se hoje. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o ovinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel capítulo 1, versículo 8. Todos conhecemos um pouco da história de Daniel. Homem que orava 3 vezes ao dia, mesmo após ter sido lançado um edito que impedia de buscarem outros deuses, que não fosse o rei. Por isso foi lançado na cova dos leões. De fato, essa é uma passagem linda, com ensinamentos valiosos, mas hoje falaremos apenas sobre o primeiro capítulo do livro de Daniel, que carrega ensinamentos para nos ajudar a caminhar e a entender que não importa a situação ou o problema que passamos aqui nesta terra, o Senhor Jesus está conosco. Em primeiro lugar, para compreendermos o contexto de como Daniel e mais alguns jovens foram parar em Babilônia, é necessário voltar um pouco atrás, no livro de Jeremias, capítulo 25, no qual ele profetiza que a Babilônia conquistaria Judá, porque a nação rejeitou as palavras de Jeremias e outros profetas. A partir daí, a palavra se cumpre e alguns jovens são levados para servir o rei em Babilônia. E então começa uma completa mudança na vida de Daniel e dos outros jovens. A primeira é uma nova casa, a segunda mudança é uma nova sabedoria, a terceira é uma nova alimentação, que com certeza era contra as leis alimentares dos judeus. E por último, mudam o seu nome para Beltesazar, que significa Bel, proteja a sua vida, um deus pagão. É possível perceber que, de todas as formas, tentaram mudar não só os costumes, mas a essência. Tentaram fazer com que eles se conformassem com as coisas que eram totalmente opostas ao que eles acreditavam. E ainda é assim. Muitas vezes o mundo quer nos fazer acreditar que tudo bem fazer coisas erradas, que é normal. Mas o Senhor nos fala através da sua palavra. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6, 12. O que podemos aprender com Daniel é: primeiro, não é o local ou a situação que define quem somos ou no que acreditamos. Nada define a nossa fé. Segundo, seja fiel sempre, em todos os momentos da sua vida, e o Senhor será fiel a você. Terceiro, seja equilibrado. Fale quando for preciso, mas se cale quando for a hora de deixar Deus agir e trabalhar. Confie. Quarto, o mundo tentará de todas as formas fazer com que você se conforme com este mundo, mas tenha em mente o que diz em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quinto, vão tentar mudar todas as circunstâncias, mas não poderão mudar o seu coração, pois nele há o propósito de obedecer a Deus. Daniel poderia ter dito: farei como todos os outros, é normal, todo mundo está fazendo. Porém, quando você se posiciona e decide servir a Cristo, entende que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Bom, você percebe que não é mais apenas sobre você, mas sobre um Pai amoroso que deu seu único Filho para morrer por nós na cruz e levar sobre si todos os nossos pecados, nos dando uma segunda oportunidade de seguir o caminhar de Deus e ter o direito da salvação. Passa a distinguir também que, mesmo caminhando na contramão do mundo, valerá a pena, porque há uma coroa de glória nos esperando
em um lugar sem tristeza, dor, choro ou provações. Ouse acreditar e confiar em Jesus. Entregue-se de corpo e mente a Ele. Esteja disposto a deixar o Senhor tomar a direção da sua caminhada e verá que o Altíssimo honrará a sua fé. Por vezes, estaremos em lugares rodeados de pecado e tentações. Não será fácil recusá-las, mas mantenha-se firme, seja obediente a Jesus. Tenha certeza que não estará sozinho. Oração. Pai, queremos agradecer a Ti por se manter fiel a nós, mesmo não sendo merecedores. Agradecemos por nos orientar e nos direcionar nessa caminhada através da Sua palavra. Pedimos força para que possamos nos manter obedientes à Tua palavra, que mesmo quando parecer não haver uma saída, possamos ter os nossos olhos fixos no céu, no Senhor, e nos manter firmes, pois é o início de uma grande obra. Amém.